Você é dono de uma loja de móveis planejados? Provavelmente sabe que só vender bem não é o suficiente. Provavelmente tem um showroom bonito, tudo planejado e com a melhor qualidade em móveis e marcenaria. Mesmo assim, não está conseguindo vender o que você realmente espera. Geralmente isso acontece por algumas dores, ou pela falta de previsibilidade, ou aquela grande dor que o seu projetista vive falando. Cadê aquele cliente que veio até a loja e sumiu? Ou cadê aquele cliente que atendeu o primeiro contato e depois não respondeu mais a mensagem? Ou aquela outra dor clássica, foi à loja, mostrou preço e falou: vou dar uma volta, vou pensar, e nunca mais apareceu. Se você se encaixa com algumas dessas dores, você precisa resolver ela. Eu sei como fazer isso. São mais de 20 anos trabalhando dentro da área comercial, dando treinamento de vendas e muitas lojas de móveis planejados eu já ajudei a aumentar muito o processo comercial. Como eu fiz isso? Implementando CRM. CRM é uma das ferramentas que você já deve ter ouvido falar, mas ela é um pouco complexa, porque o vendedor precisa operar, você precisa ter uma previsibilidade de vendas e muitas vezes o gestor não sabe como extrair o melhor. Ou uma dor muito clássica que começa lá no marketing. Às vezes você tem uma agência ou até duas, três agências de marketing digital, mas ninguém ensinou você a ter o controle desses leads. Ou estão até tentando fazer isso, mas não soube extrair o máximo da ferramenta. Foi por isso que eu criei esse treinamento, que é uma playlist que eu vou te ensinar desde o primeiro processo da parte de geração do marketing até a etapa no qual o seu time comercial precisa aprender a trabalhar com a ferramenta. Não é nada complexo, mas com certeza vai aumentar muito o seu faturamento. Sou Rafael Valentim, já vou pedir para você se inscreve aqui no canal, deixe o seu conteúdo, o seu comentário. Eu quero a sua participação para te entregar um conteúdo ainda mais de qualidade. E compartilhe esse conteúdo também com o seu gestor comercial, com o seu time de vendas. Esse material vai ser praticamente um treinamento que vai te apoiar do primeiro contato que você vai ter aqui agora com o CRM ao seu time comercial a entender como funciona o marketing, o que a agência está fazendo que eles precisam saber dentro do CRM. Então, vem comigo. São muitas experiências dentro da área comercial, como eu falei, já treinei diversas lojas, marcas conceituadas dentro do mercado de varejo, como também outras grandes lojas que trabalham no mercado de alto padrão, atendendo o mercado de arquitetura. Todas elas cresceram muito, algumas delas com crescimento mais de 250% de crescimento dentro do mercado. São mais de 4.000 treinamentos aplicados dentro desse mercado. Mas vamos lá, quero desmistificar com você essa parte de CRM. Se você colocar no Google agora, essa palavra CRM, vai cada um te falar uma coisa. Vai falar que você é para gestão de tarefa, vai falar que é para previsibilidade, controle de lead. E aí aqui está a dor que eu quero te ajudar. Toda essa experiência em gestão comercial me faz ter muita clareza. E aí o grande ponto é que a dor às vezes começa lá na agência de marketing, que não te ensinou a essa conexão do processo de vendas. E aí te torna um processo complexo, um problema complexo, eu diria. Mas se você entender o funil de marketing, ou melhor, um funil de reconhecimento de marca, você vai ter muita clareza aonde está a sua dor e o que você precisa evoluir dentro desse processo comercial. Então vamos lá. A primeira parte, quando a gente fala em funil de reconhecimento de marca, é fazer ouvir falar sobre a sua marca. Eu vou tentar simplificar para vocês entenderem.
Quando você faz uma campanha, vamos dar um exemplo de Facebook, né? Você pode fazer um ouvir falar pelo Facebook. Eu não sei qual que é o seu nível de conhecimento dentro de uma agência ou fazendo uma própria campanha, então eu vou te explicar de forma leiga para você entender e aí fica muito claro desde essa primeira etapa. O Facebook, basicamente, o Instagram, que você já sabe utilizar como consumidor, é uma plataforma que é administrada pelo Meta e no qual essa plataforma, eu diria que ela é associada a público de interesse. Como que funciona isso? Basicamente, você como consumidor está colocando os seus dados para dentro de um sistema. E esse sistema, o que você está fazendo? O seu comportamento de qual é o seu aparelho que você está publicando, onde que você costuma ir, qual o lugar que você visita, e aí pensa no seu cliente. Quem que é aquele cliente de alto padrão? Ele publica através de um iPhone 16. Para você ter ideia, essa ferramenta ela consegue até públicos de interesse ou até classe social. Consegue determinar ali, por exemplo, eu quero aparecer para um público A, um público B, um público C. Quando a primeira parte de ouvir falar, você vai pegar a sua loja, vamos criar aquele anúncio, aquele vídeo bonito mostrando a sua loja, a parte visual de mostrando móveis, a transformação da loja. Você coloca esse público para esse determinado interesse. Vamos imaginar que você quer alto padrão, então provavelmente um arquiteto. Você já sabe qual é o arquiteto, se ele projeta casas de alto padrão, onde que ele projeta, qual é a fase do projeto, se ele está no anteprojeto, se ele está no executivo, ele já tem ali um comportamento. Provavelmente esse arquiteto, quando está ali numa fase de especificação de material, ele está no comportamento de pesquisa. Esse momento eu defini o público, coloquei lá, quero aparecer para esse arquiteto que está pesquisando sobre marcenaria ou que está na classe social A e B. Feito isso, você vai visualizar o seu anúncio. Só que aí tem um detalhe, o Facebook, nesse momento, ele não está ali na decisão de compra. Ele está para começar a ouvir falar sobre a sua marca. Ele viu o seu anúncio, a primeira parte. A segunda etapa, depois que ele visualiza esse anúncio, ele vai para uma etapa que a gente chama de consideração de compra. E aí, esse primeiro vídeo, para você ter uma ideia desse comportamento, o que dá para fazer? Se ele consumir o seu vídeo, que ele mais do que 90%, dá para determinar na ferramenta que ele crie-se um outro público. Então imagina assim, coloquei um vídeo para arquiteto de alto padrão, depois eu determinei que esse vídeo, quem consumiu ele por 90%, foi até o final, por exemplo, ele automaticamente criou esse segundo público. Esse segundo público eu já vou entender que ele tem aquela dor, porque ele se interessou por aquele conteúdo. E aí é esse que entra o ponto de familiarizando com a sua empresa. Esse momento de familiarizando, eu vou dar um exemplo do YouTube. Ele é uma excelente plataforma para tirar essa dor. Vou dar um exemplo clássico. Um arquiteto, quando está ali pesquisando por um determinado material, marcenaria com acabamento mais biofílico, por exemplo, que tem uma madeira mais X ou uma madeira Y. Quando ele pesquisa essa dor, se aparece a sua loja falando sobre aquela madeira, sobre aquele acabamento, tirando aquela dúvida, automaticamente, no momento que ele está considerando contratar um fornecedor ou procurando por essa madeira, ele já está com uma dúvida mais familiarizada. E é esse momento que provavelmente você tem que ter esse conteúdo mais direcionado. Para seguir também uma etapa do funil, dá para deixar claro, por exemplo, essa pessoa que viu o primeiro anúncio, consumiu esse segundo público, por exemplo, que foi até o final, eu posso colocar um vídeo. Você que tem essa dificuldade a encontrar um fornecedor que te entrega no prazo, trabalha com qualidade e bom acabamento, a minha loja é a solução ideal. Essa pessoa, ela viu a sua marca num primeiro anúncio de familiarizando e no segundo você já está falando da dor. Qual é a dor?
Ele quer um marceneiro, por exemplo, uma loja que entrega no prazo. Se você entrega no prazo, eu já faço esse segundo vídeo. Como eu resolvo essa dor específico para o arquiteto. E aí que entra o ponto-chave dentro do processo comercial. Por quê? A partir desse momento que ele ouviu falar, familiarizou, a próxima etapa é o momento que a gente chama de transição de compra ou contratar. Eu vou dar uma pausa nessa explicação do Facebook. Uma excelente ferramenta que decide já nessa contratação é o próprio Google. O Google, quando ele pesquisa loja de móveis planejados, por exemplo, automaticamente ele não vai pesquisar loja de móveis planejado. Ele pode pesquisar, por exemplo, casa completa de alto padrão. Ele já tem na cabeça que ele quer uma casa completa de alto padrão e provavelmente pode ser que ele até coloque qual é o acabamento, qual é o tipo de material. Ele já sabe uma palavra-chave que ele vai buscar. Então ele vai lá, pesquisa no Google. O que é o ideal? Que nesse momento de compra, nesse momento do processo, ele já caia, que a gente chama de uma landing page ou um hot site específico para uma dor, onde mostre lá a casa completa de alto padrão que você vai entender. Nesse caso, se você ele tá buscando essa loja de alto padrão, casa completa e já cai nessa página, a chance dele entrar em contato é muito maior. E aí que começa uma dor. Por quê? Se ele pesquisa e vai direto para o WhatsApp e cai no WhatsApp do vendedor e começa a falar com o vendedor, você até sabe, como a ferramenta do Google, qual é a página que ele converteu. Então, se ele clicou lá no botão, você já vai saber qual é a página que ele converteu. Mas a partir do momento que ele chama o vendedor começa a falar com esse cliente, vamos imaginar que ele não responde, aí temos um problema. Porque todo esse histórico de conversa vai ficar lá no WhatsApp e o vendedor não vai conseguir o controle melhor. Nesse ponto, eu diria que é fundamental entrar um processo de CRM. Porque nesse momento do CRM, é o momento que a gente vai ter um controle desse processo. Mas Rafa, tá, como fazer isso? Vou te explicar melhor. Imagine que assim, uma landing page ou todo esse site que você busca, ele precisa ter ali um formulário. Esse formulário, ele vai digitar o nome, e-mail, telefone. A partir desse formulário que ele preenche, ele tem que ir para dentro de uma página e, na verdade, vai lá para uma página de obrigado. E nesse momento, o ideal é que ele caia para dentro de um CRM. Inclusive, vou deixar aqui um link explicando como fazer esse processo, que é super importante e que muitas agências que às vezes faz uma campanha de marketing ou alguém que está falando de CRM entende, tá? Como eu vou de fato colocar o meu lead que está sendo gerado no meu formulário para dentro do CRM. Tem vários CRMs que já faz isso de forma muito fácil. Eu vou simplificar, vou ter um vídeo aqui só ensinando essa etapa também do processo, como contratar uma ferramenta, mas nesse momento eu quero que você entenda comigo aqui. Qual é a etapa que você faz o primeiro contato, que ele preencheu o formulário, o ideal é que ele já caia ali dentro do CRM e comece o controle. Porque a partir desse momento, você precisa entender qual a palavra-chave que ele pesquisou, por qual é a campanha, se você tem uma campanha de Google, se você tem uma campanha de Meta. Muitas lojas que eu converso de móveis planejados tem uma ou duas campanhas ou até duas agências, que torna mais difícil. E aí é saber qual é que está te entregando mais lead, qual que está vendendo mais e qual está te dando mais performance. O CRM, nesse momento, com o controle desse processo, vai te ajudar muito a ter mais eficiência e melhorar esse processo. Legal. Entendendo que você tem uma estratégia focada em contratação, é importante entender também clientes fiéis a recorrente. Uma loja de imóveis planejados, ela vive também muito do processo de indicação. Por quê? Porque eu sei que de fato aquela loja, aquela empresa que fez a cozinha,
ela vai ter uma outra pessoa que também pode fazer um quarto, ou então, muito clássico, né? Você tá apartamento novo, fez uma casa completa ali naquele apartamento novo. Ela pode indicar para dentro de uma loja, para dentro de um grupo, de um condomínio, e você conseguir mais pessoas. Tá, e como fazer isso? Um CRM te ajuda muito, porque se você tem o controle de o que ele comprou, quando ele contratou, qual é o local que ele mora, se ele mora num apartamento, se ele é recente aquele apartamento, nesse momento que ele fechou uma venda, contratou e você tem o controle desse processo, dá para você fazer uma estratégia de vendas específico para esse cliente e aumentar a sua previsibilidade. Tenho muitas lojas que faz esse processo e só dá para fazer isso se você tiver um CRM bem preenchido e o time comercial entender das etapas dentro desse processo. Só que aí, aqui entra uma grande dor. Por quê? Tá, Rafa, agora eu entendi da onde que vem o marketing, da onde que considera, onde que ele decide contratar e o que eu posso fazer na recompra. Só que aqui é só a primeira etapa, que é o funil de marketing. É importante entender o funil de vendas. E esse funil de vendas, vou simplificar aqui para entender. A primeira etapa ali, qualificação. Depois tem aqui visita na loja ou criação do projeto. Ou algumas aqui até coloca assim, apresentação do projeto. Nessa etapa, o que é importante entender? Entrei um lead ali, consideração de compra, contratar, entrou um lead. E aqui é uma grande dor. Por quê? Muitas vezes tem um número X de pessoas que está aqui no primeiro funil. Vou dar um exemplo para você entender. 100 pessoas entrou aqui em lead e você fechou 10. Sua taxa de conversão do funil inteiro é 10%. Só que é importante entender quantos de fato veio para primeira etapa, qualificação. Quantos de qualificação veio até a loja, apresentou o projeto? Quantos negociou? Quantos está em fechamento? E quantos de fato ganhou? Aqui agora a gente começa a entender um pouco melhor o que eu chamo aqui de taxa de conversão por fase do funil. E aí, aqui a taxa de conversão pela fase do funil, eu preciso entender quantos, eu tenho aqui, ó, 50% de qualificado até a loja. E aí, com o CRM, a gente consegue ter clareza, por exemplo, qual o motivo de perdido? Quantos clientes parou de atender no primeiro contato? Quantos clientes, por exemplo, é uma região que você não atende? Ou até mesmo aquele lead desqualificado que só quer um móvel, nem quer um móvel planejado, quer aquela pia. Quantos já aconteceu isso com você? E a agência tá te falando que tá mandando lead qualificado. A dor tá aqui. Você precisa entender o quanto de fato é qualificado nesse primeiro contato e quanto você desceu até a loja. Num CRM, você consegue ter esse controle por etapa do funil. E aí é o grande ponto do jogo. Porque se você consegue ter essa clareza da etapa do funil e quanto de fato você está perdendo em cada etapa, você consegue melhorar a sua estratégia de marketing. Porque pense comigo, você está fazendo uma campanha de Facebook, uma campanha de Google. Campanha de Facebook, ele é um público de interesse e provavelmente não está na decisão de compra. Quantos desse você entrou em contato e parou de responder? E do Google, quantos de fato negociou? Qual é o ticket médio? Esse é um ponto que você precisa ter previsibilidade em cada fase do funil para melhorar sua taxa de conversão. E tem um outro detalhe: esse cliente que foi negociação, foi até a loja e não fechou. O vendedor teve um primeiro contato com ele mandou um e-mail, depois ele ligou, ele marcou outra reunião, ele negociou preço. Você precisa ter um controle de tarefas, ou melhor, de atividades
que esse time está fazendo em cada etapa desse processo. Um CRM, você consegue fazer isso e diria mais, alguns CRMs de forma automatizada. Mandar uma tarefa, daqui 2 dias coloca para o vendedor ligar. Manda um WhatsApp, daqui a algum tempo faz uma ligação, ou até algum tempo demanda um WhatsApp, depois de outro tempo ele marca uma visita. Todo esse processo dá para automatizar muita coisa e ter um vendedor realmente extraindo o melhor ali daquela venda. E aí também, claro, o que eu chamo aqui do forecast de vendas, que você precisa ter previsibilidade. Quantos em você está em negociação? Quantos está em de fechamento? Eu sei que tem muitos RP que algumas lojas até vêm lá, tem uma previsibilidade, mas falta essa clareza nas etapas do funil. Isso é uma sequência, é o que eu falei. Você quer melhorar a taxa de conversão de 10%? Primeiro entende qual é a etapa que você está perdendo o lead. É aí que você de fato vai ganhar o jogo. E aqui eu quero te explicar nessa aula, se você entender de fato o como funciona a estrutura de um CRM, não importa qual CRM você vai trabalhar, você vai conseguir entender de fato como ganha o jogo com a ferramenta. E aí aqui eu vou explicar a tradução ao pé da letra. CRM é gestão de relacionamento com o cliente. Tem alguns CRMs que você tem lead, oportunidade, empresa e contato e tarefas. E aí que fica a dúvida e a dificuldade. Como entender o que de cada etapa e como extrair o melhor dentro dessas ferramentas? Por isso que eu vou deixar um vídeo aqui de como contratar a ferramenta correta para a dor específica que a sua loja provavelmente tem. O primeiro ponto, o que precisa entender do CRM? Se você entender esse slide, você vai entender de qualquer CRM. Geralmente você vai ter aqui lead, e aí todo esse controle do funil de marketing que eu mostrei, atração, visita e conversão, vai ter todas as descrições ali na estrutura do lead. Alguns CRM já converte esse lead para oportunidade. E aí ele tem que ser da seguinte forma. Você vai ter um campo empresa, você vai ter um campo contato, você vai ter um campo negócio. Eu sei, calma, Rafa, minha loja só atende pessoa física. Não precisa ali, alguns CRMs não precisa ter o campo empresa. Você vai ter o contato e o negócio. Só que aí que é o grande ponto. Eu vou explicar dessa forma para você entender. Rafa, vou dar um exemplo. Entendo um arquiteto. O arquiteto X, o nome do escritório, é o nome da empresa, o endereço, o site daquele arquiteto. O contato é o nome do arquiteto e o e-mail e o telefone para contato dele. A oportunidade de negócio é a negociação. No caso, eu estou negociando com ela um apartamento de alto padrão no local tal. Essa provavelmente é o nome da negociação. A fase do funil é as etapas que você tem ali de fato, que eu acabei de mostrar, que você vai ter apresentação de proposta, Vinícius, visita na loja, negociação e fechamento. Pois eu vou explicar isso na prática também, você entrando dentro de um CRM e fazendo essa configuração, que, sendo bem franco, é bem simples. Só precisa entender essa clareza das etapas e como muitos anos eu já fiz essa implantação, vou deixar isso mastigado. Quais as etapas que você precisa fazer para realmente tirar o máximo do seu funil de vendas. E aí, a previsão de vendas. Quando que ele pretende fechar? Qual é a data de fechamento? Tudo isso eu consigo te ajudar bastante. E aí, geralmente o funil vai ter aqui, ó, o que a gente chama de etapa Kanban. Você vai ter entrada, qualificação, orçamento, fechamento. E cada oportunidade vai estar em uma fase. E aí, gente, é aqui que entra também as etapas. Cada oportunidade dessa, se ele perdeu, ele coloca ali o motivo de perdido. E cada etapa tem que ter as suas tarefas, que numa clareza que chama é fluxo de cadência. Qual é a tarefa que sai lá do entrada de leads até o fechamento do negócio? Isso é importante você entender também. E aí, gente, aqui que vai ter o ponto-chave que eu falei. Essa cadência, você pode fazer, alguns CRMs faz ela 100% automático.
Eu sendo bem franco, loja de móveis planejada é uma venda de relacionamento. Não dá para ser 100% automático. Semi-automático talvez, deixe algumas etapas de WhatsApp automatizado, uma inteligência artificial nesse primeiro contato, agendou reunião entre o vendedor, dá para fazer isso com muita eficiência. Ou 100% manual. Até aqui deve estar tranquilo, mas tem uma dor, que é o seguinte, vendedor, tudo que é novo, CRM não gosta de fazer. E aí eu gosto de deixar isso aqui logo de cara, que eu chamo de curva de mudança. Tudo que a gente faz num primeiro contato, vou explicar aqui, vou até tirar minha imagem aqui, que não importa a minha cara agora nesse momento. Vou diminuir ela aqui e vou explicar um pouquinho mais. Aqui no primeiro contato tem o moral, energia e desempenho, aqui o tempo, nessas linhas aí embaixo. Vou pegar uma ponta laser para ficar mais fácil aqui. E aí a primeira coisa quando você entra no CRM, meu Deus, e agora? O que fazer? Não vai dar certo. E aí que começa o choque, que eu diria, o que aconteceu? Depois vem a negação, isso não vai chegar aqui. Até vir a frustração, chegou. A vir a depressão, não quero, isso aqui não serve, não é para mim. Até chegar o momento que eu chamo de experimentação, atitude, buscar alternativa, até decidir a adaptação com caminho, seguir com confiança, até virar esse novo normal. E, gente, tudo que implementa como novo, o vendedor vai passar por isso. E tem aquele vendedor antigo, com tempo de casa, torna mais difícil ainda. Mas eu vou te ajudar em todas essas etapas do processo. No próximo vídeo eu quero te ensinar, tá? Qual a ferramenta você deve contratar e por que você deve contratar. Eu vou te dar algumas opções. Umas mais baratas, umas gratuitas, qual é a diferença entre um e outro e o porquê você deve contratar elas. Eu tenho certeza que dessa forma eu vou te ajudar a tomar a decisão correta e realmente aumentar a performance em vendas. Se você veio comigo até aqui nesse conteúdo, curte, compartilha, comenta aqui qual ponto você ficou com dúvida, que você queira que eu aprofunde um pouco mais e realmente coloca aqui para escrever. Toda vez que você comenta, você ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é de qualidade e que realmente eu consegui te ajudar para aumentar ainda mais a sua performance, certo? Vamos junto, vamos lá para o próximo vídeo e eu tenho certeza que eu vou fazer a sua loja vender mais e com muito mais qualidade.